Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host de hoje do Redcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre procedimento competitivo de margem, PCM, com o Rômulo Ristel, que além do trabalho regular, é professor da Rede, do curso de acesso à transmissão e também já fez várias masterclasses com a gente, né, Rômulo? Está sempre bastante presente na escola, já é de casa. Antes de passar a palavra para o Rômulo se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, fevereiro de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 160 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Rômulo, por favor, se apresente e na sequência a gente começa o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rômulo Ristel, como foi apresentado pela Nath. É uma satisfação estar aqui na Rede de novo, aqui nesse podcast que eu amo tanto, né, como professor. Eu sou um engenheiro de sistemas de potência, hoje eu sou um gestor aí no setor elétrico, tá, de uma empresa de geração de energia renovável. E hoje vamos falar de um assunto super em alta, né, como qualquer outro assunto aí da modernização do setor elétrico, que é o procedimento competitivo de margem, tá? Então, realmente aqui o que eu vou falar, que a gente vai falar hoje aqui não é uma visão do regulatório, não é uma visão da engenharia, não é uma visão do sistema como um todo, mas sim uma visão de quem está participando do sistema como um empreendedor, olhando de fora o que está acontecendo, olhando de fora estruturalmente o que nós teremos aí no futuro, tá, Nath? Então, rapidamente seria isso. Legal, Rômulo. E essa visão é muito importante, né? Porque é a visão das empresas, de quem vai trazer investimento para dentro do país ou para as próprias empresas brasileiras verem perspectiva no setor, né? Então, vai ser legal se colocar na pele dessas empresas. Vamos lá, então. Então, Rômulo, vamos começar pelo começo. O que é o procedimento competitivo de margem, o PCM? Certo. Então, o PCM, né, que é essa sigla do procedimento competitivo de margem, ele é, na verdade, um resultado, tá? Digamos, uma consequência natural da velocidade de implantação das energias renováveis, eólicas e solares aqui no Brasil, em contraste com a velocidade que a transmissão se expande, tá? É até uma questão também de diferença de olhar, né, nesses tempos e também na premissa do planejamento. Então, é uma coisa natural, tá? Hoje, o acesso à rede, né, como nós sabemos aí pela regulação, ele é livre e é tratado como fila. E essa fila, enquanto a escassez não era tão óbvia, essa fila tratava bem o processo, né? Agora, quando a escassez fica bem evidente, que é o caso que estamos vivendo hoje, e também que foi, de alguma forma, como eu posso dizer, de forma aumentada agora devido a essa questão do encerramento do desconto da TUST, né, que aconteceu aí devido à Lei 14.120 de 21. Então, os empreendedores tiveram que pedir outorga até março de 22 para ter ainda acesso ao desconto da TUST ou da TUSD nos seus processos de energia renovável. E depois também veio o decreto 10.893 de 21, né, de dezembro de 21, que dizia que pode-se pedir outorga dentro do critério ali do desconto da TUST, né, para até março de 22, sem informação de acesso. Então, essa turma toda pediu o acesso sem ter a parte da análise do ONS pretérita, né, da questão do acesso. Então, formou-se aí uma fila gigantesca que deixou muito mais claro a escassez da transmissão com relação à geração. Então, o procedimento, a gente vai falar mais no detalhe sobre ele, mas basicamente é uma mudança de paradigma do que era tratado como fila e agora ser tratado como sendo um procedimento competitivo.
Interessante, Rômulo. E essa fila é a mesma fila que está lá na ANEEL para garantir o desconto, para ter outorga e garantir o desconto. É a mesma fila. Esse pessoal pode protocolar ali pegar seu lugar na fila. É isso? Isso, nós temos a fila para outorga, nós temos a fila do parecer de acesso, nós temos a fila para assinar o custo CCT, são diversas filas no sistema elétrico, né? E especificamente esse procedimento competitivo de margem, ele foi previsto nesse decreto 10.893 de 2021, que era justamente para tratar do processo, não vou ter informação de acesso, então não tem uma análise de conexão. Então, como o MS não vai conseguir tratar como uma fila esse processo, já lá o poder concedente já falou lá assim, faça um procedimento competitivo de acesso para tratar todas essas outorgas, né, que foram solicitadas, aproximadamente 3.000 outorgas, aproximadamente 200 gigas, que foram pedidos aí dentro dessa regra até março de 22, né? Então, a fila já era uma fila grande de pedidos de outorga, mas foi exacerbada com essa nova regra. Então, realmente, o procedimento de competitivo de margem é para tratar de forma diferenciada esse assunto, porque as outorgas elas vão ter que ser, digamos, agora classificadas. Vamos lá, não tem acesso para todo mundo. Então, como não tem acesso para todo mundo e os empreendimentos ele tem características de maturidade diferenciadas entre eles, alguns empreendedores são mais maduros do ponto de vista financeiro, ambiental, conexão, o projeto em si, e outros não, outros são mais projetos de papel e tal, mas todo mundo abarcou na outorga porque não precisava da informação de acesso. Então, agora isso tem que ser tratado, tem que dar prioridade para as outorgas que realmente vão virar realidade e também não ter que ter um espacinho na rede para poder se conectar. Tá? Em resumo, seria isso, tá, Nath? Mas é garantido que quem tem essa maturidade maior, que está mais na frente em termos de concepção do projeto, vai arrematar lá no processo, no procedimento competitivo de margem? Então, a gente pode falar mais para frente, mas o procedimento competitivo de margem, a base dele é o seguinte: calcular as margens do sistema, todo mundo saber quais são as margens do sistema previamente ao leilão, e no momento do leilão, a partir do barramento que aquele empreendedor quer competir para pegar, implantar o projeto, ele pagar um valor pelo aquele ponto de conexão. Então, quem pagar mais por aquele ponto de conexão, em reais por quilowatt, né? Então é pela potência instalada, ele pega. Então, quem é mais maduro, quem sabe que o projeto vai virar uma realidade, ele vai lá e aporta, eu quero aquele ponto de conexão. Né? E quem é o mais aventureiro, entre aspas, né? Porque essa palavra também não é uma palavra tão legal, mas quem não está tão maduro ou realmente entrou na onda ali da corrida de outorga só para ter o desconto, ele não vai ter capacidade financeira e também não vai ter, o risco dele vai ser muito alto de pagar esse valor ali do processo competitivo e depois o projeto não virar realidade, né? Se o projeto não virar realidade, aquele dinheiro acabou, né? Ele não voltaria, vamos pensar assim, né? Então, ainda não existe, ainda não é uma realidade esse procedimento competitivo, né, para margem, ele está em vias ainda de consulta pública, então tudo que estamos falando aqui ainda também está sob análise, né, da ANEEL. Consulta pública acabou recentemente, da 141, e atualmente a gente tem a 148, né, Ministério de Minas e Energia, para tratar da sistemática do leilão. Então, ainda tudo, a gente está conversando aqui muito ainda sobre a ideia inicial, sobre a minuta inicial, tá, Nath? Entendi. Eu ia realmente perguntar se a gente já teve algum PCM. Então, não, né? Esse seria o primeiro, é o primeiro que foi motivado pela corrida de outorgas. Então, ali no decreto 10.893, estava escrito no corpo do decreto que a ANEEL, né, o poder concedente, poderia fazer esse procedimento para tratar esse problema. Então, vai ser o primeiro, tá muita coisa em análise ainda, a consulta pública teve bastante contribuição de muitos atores do setor elétrico, e como ele é agora esse primeiro, para tratar esse problema que a gente está vivendo agora no momento, eu entendo que ele vai ser uma realidade daqui para frente para tratar o acesso à rede de transmissão. Tá? Ainda a gente está no modelo antigo, então isso aqui está sendo para tratar esse problema específico, mas o ONS, a AEP, os atores do setor elétrico, eles estão
propondo que o acesso seja tratado de uma forma competitiva para o futuro também, né? Porque esse não é um problema de agora só, ele vai só, vamos pensar, entre aspas, piorar se a gente manter a questão da fila, né? Que a fila, a pessoa pede acesso por ser o primeiro da fila, mas não necessariamente economicamente para o sistema elétrico e para a sociedade, aquele que estava em primeiro deveria ter o acesso, deveria ser a pessoa que vai entregar energia, que vai executar o projeto, que vai entregar no tempo, né? Então, esse é o primeiro no Brasil e outros países convivem com a mesma situação que a nossa, todo mundo com escassez de transmissão, pela diferença de prazo de implantação da transmissão da geração e também porque você não pode implantar transmissão demais ou transmissão infinita, porque você vai ter um sobrecusto de ociosidade aí dessa rede para todo mundo e também você não pode planejar pouco, porque se você planejar muito pouco e ser conservador demais, onera o sistema da mesma forma, por falta, né? Então, é o primeiro, sim, e a previsão, nem a previsão de data ainda, é primeiro semestre de 23, tá? Então, a gente está muito ainda incipiente nesse assunto. Entendi, Romulo. E tem essa escassez, até onde eu li assim, sobre o setor, ela é concentrada em alguns pontos específicos, né? Quando você fala que deve ser algo que pode ser, né? Algo que se aplique para o futuro, vai ser só para esses pontos específicos em que há escassez de margem, ou pode ser algo aplicado, faz sentido ser algo aplicável a qualquer ponto? Hoje ela seria feita por ponto? Como que está isso? Então, nesse procedimento competitivo de margem, tá? No cadastramento dos projetos para participação dessa competição, cada projeto vai poder escolher 3 pontos de conexão, candidatos, tá? E o INS vai avaliar a margem para todos os pontos que foram habilitados. Então, todos os projetos que se habilitarem vão propor 3 e o INS vai avaliar a margem de todos, tá? Na hora do procedimento, eu vou poder competir por um só, mas eu posso indicar 3, tá? Então, pode ser que lá tenham margens, assim, 3.000 mega num ponto de conexão, no outro lá tem 100 mega, né? Então, assim, o que vai acontecer? Se aquele ponto de 100 mega ele é altamente competitivo e tem ali empreendedores que estão maduros e querem ir para aquele ponto de conexão mesmo assim, ali a competição vai ser ferrenha, né? Se tiver muita competição entre empreendedores com o mesmo nível de maturidade e de sede ao pote para implantar esse projeto, né? Mas o de 3.000 mega lá não, às vezes o de 3.000 mega tem uma margem sobrando, ele vai fazer parte do procedimento e vai ser tranquilo, vai ser um valor muito baixo, até esse valor inicial do leilão ainda não é uma coisa que está muito clara, né? Então, a valoração desse valor ainda, dessa quantidade inicial do leilão, porque ele é crescente, ele começa com um valor baixo e vai subindo com o tempo, né? Não é muito claro ainda para as partes aí que fazem parte do setor elétrico, porque é o primeiro. Então, é muito aprendizado ainda, tá? É muita ideia ainda que vai ser aprimorada no futuro, tá, Nath? Tá. É o contrário do leilão da geração, né? Que tem o deságio, você parte de um preço teto. Legal. Rômulo, e uma pergunta também assim sobre o processo de tirar o empreendimento, né, do papel. Essa etapa do PCM, ela acontece antes ou depois de se fazer o cálculo de viabilidade do projeto? Porque eu imagino que, assim, se acontecer depois, poxa, você calculou sem considerar que teria esse PCM, né? E aí, de repente, você tem um gasto que, se você quiser conectar num ponto concorrido, pode ser grande, pode ser considerável. Em que etapa está do desenvolvimento? É uma boa pergunta. Então, esse PCM de agora, ele é para tratar essa questão das outorgas, né? Então, tem muita gente que pediu outorga, agora vão competir pelo ponto de conexão. Os vencedores vão ter que assinar um custo e contratar o sistema, né? E os perdedores, eles vão receber de volta o dinheiro que eles aportaram para participar do procedimento e podem pedir para cancelar a outorga, porque daí não vai valer mais a pena, tá? Então, para esse procedimento, está valendo assim. Até agora, né? Na minuta que eu estou lendo aí ultimamente. Mas na viabilidade de um projeto, né, quando for fazer a conta lá, o fluxo de caixa do projeto e ver as métricas de lucro e de retorno, isso é uma discussão que está muito em alta, porque isso não era levado em conta, esse valor da margem antes. O que era levado em conta era o valor da TUST, o valor da implantação da conexão, e acabou por aí, né?
Então, hoje, esse valor que seria pago pela margem de escoamento, nesse procedimento primeiro que a gente vai ter agora, de competição por margem, ele iria para a publicidade tarifária. Então, ele seria um custo incorrido que não era incorrido por ninguém antes. Então, nessa consulta pública que teve agora, teve muita gente falando assim, não, esse dinheiro aí, pô, já que eu sou um cara que eu ganhei, né, um empreendedor que eu ganhei nesse procedimento, pô, eu vou implantar o projeto, pô, me devolve esse dinheiro, né? Me devolve esse dinheiro porque eu estou sendo uma boa pessoa para o sistema. Eu fui lá, eu competi, eu paguei o que tinha que pagar no momento certo, paguei a garantia para competir, paguei a garantia, paguei o pelo ponto, e implantei na data certa. Então, me devolve esse dinheiro, daí acaba que ele vira um fluxo de caixa negativo, mas depois volta positivo e compensa. Mas na ideia original, não. Na ideia original seria, digamos, um dinheiro novo que teria que ser contabilizado aí dentro do fluxo de caixa. Essa pergunta é muito boa, porque isso ainda não está definido, tá? Isso foi muito abordado na consulta pública, tá, Nath? Legal, Romulo. Bom, então, voltando, a gente até agora não falou quase nada do que estava no script, mas não tem problema, porque, nossa, vão surgindo dúvidas, assim, eu acho super interessante. Romulo, quem são os agentes que podem participar do PCM, então? É só o agente de geração que já tem a usina com outorga? Vamos lá, então, nesse agora, tá? Então, vai ter um edital, e aí nesse edital vão ter as condições, né? As diretrizes e tudo mais. Então, nesse agora, vai ter que ter um cadastramento prévio, como qualquer leilão, vai ter que ter um aporte de garantia de participação, né? E o critério de elegibilidade para esse leilão, eles não podem ter custo ou CUSD assinado, ou seja, esses projetos não vão poder ter reservado um slot de transmissão antecipadamente, e eles têm que ter solicitado a outorga até março de 22. Tá? Então, porque é o prazo ali realmente do que a gente estava falando antes ali daquela lei da 14.120 de 2021 que acabou com a TUST, né? Que deu ali um ano para todo mundo pedir outorga com desconto ainda ali da TUST. Então, essa turma não pode ter custo assinado, tá? Não pode ter custo assinado, e também tem que ter pedido outorga até março de 22. Então... Oi, pode falar. Desculpa. Não, concluí. Tá certo. Não pode ter custo assinado, porque se tiver, já está garantido. Não faz sentido participar do leilão. Tá. Exatamente. Então, esse de agora é exatamente para tratar desse assunto de agora, né? Desse assunto da lei e do decreto que tratou da corrida das outorgas. Então, o critério é basicamente esse, sabe? E daí, por exemplo, se você ganhando esse leilão, a gente vai falar um pouquinho da sistemática dele depois, né? Eu entendo que a gente vai ter um tempinho para isso. Ele sendo vencedor desse leilão, ele vai ter que assinar o CUSD, e vai ter que vai ter que executar o projeto naquela data, não vai poder antecipar nem postergar, isso está sendo em discussão, porque é muito rígido, né? E não vai poder mudar o ponto de conexão, óbvio, porque você brigou pelo aquele ponto lá numa coisa bem séria, e também não vai poder mudar a potência. Então, vai dar uma rigidez aí, para essa primeira competição, vai ser uma rigidez aí bem pesada, né? Vamos pensar assim. Então, mas o critério basicamente é esse. Assim, há uns outros pormenores, mas é ter pedido outorga até março de 22, que foi quando encerrou a corrida das outorgas, né? Entendi. E uma outra dúvida ainda sobre essa questão de viabilização da usina, né? Tem alguma diferença no PCM se a usina eu acho que não vai ter caso em que ela vendeu no ACR ou no ACL, né? É posterior essa venda no ACR. Ele é muito Mercado Livre, né? Para tratar da questão do Mercado Livre, né? Então, realmente, eu diria que assim, são pessoas que pediram outorga no mercado, são empreendedores que pediram outorga no Mercado Livre. Tá? Então, porque no mercado regulado, você lembra, né? Você participa do leilão e você sagrou vencedor do leilão, já vai assinar um contrato de uso. Você já garante esse contrato de uso logo depois do leilão. Tá? Então, depois você tem um parecer de acesso, que daí é a tratativa de conexão normal, mas você já garante digamos, a assinatura do contrato de uso logo depois do leilão regulado. Então, basicamente, o que nós estamos falando aqui são
milhares de empreendedores, 3.000 outorgas, Mercado Livre, nas mais diversas fases do projeto, né? Eu entendo que, como eles pediram outorga, eles atenderam aos requisitos da regulação normativa para se pedir outorga, mas nem todos eles, que são 200 GB, vão ter espaço para conectar e não vai ter nem demanda, porque esses projetos eles só viram realidade se tiver um PPA. E PPA de Mercado Livre, Mercado Livre tem que ter demanda, tem que ter, a conjuntura tem que permitir. Então, se a gente for pegar o PDE, né, que é o plano da expansão energética elétrica também, da EP 2031, que foi o último publicado, a demanda aí de projeto de energia centralizada até o final do horizonte é de 40 GB. Então, a gente está falando de 5 vezes a expectativa do planejador de geração centralizada nova dentro desse horizonte. Então, não vai ter. Além da demanda, que é isso que eu falei agora, tem a conexão, que é um outro recurso. Então, são duas coisas assim que não estão se casando. Então, desses 200 GB, vai ter que passar por um grande filtro, que vai ser esse PCM aí agora que a gente vai ter no início de 23, tá? No primeiro semestre. Interessante, Rômulo. E sobre essa parte do ACL e ACR, eu sempre tive uma dúvida. É o seguinte, se eu sou uma usina e quero garantir o meu CUJ, o acesso lá, garantir esse acesso, eu posso vender um pedacinho só da minha energia no ACR, lá no leilão do Mercado Livre, eu já garanto o meu espaço, a minha margem para toda a minha usina e depois eu posso vender lá no Mercado Livre? Não, daí, na verdade, o que era feito muito há um tempo eram empreendedores irem para o mercado regulado, sei lá, com uma porcentagem da potência do parque, para poder assinar um custe, né? Uma porcentagem da potência do parque. Então, participava do leilão, inclusive botava um preço bem baixo, tipo assim, R$40 o megawatt-hora, uma coisa assim, né? Tô chutando aqui agora, mas valor bem baixo, em reais. 70, eu acho que 40 não, mas 70, 90. Alguma coisa assim, daí pegava lá, garantia, assinava o custe, e depois entrava com um processo no ACL, que daí é outro caminho, não é o regulado, mas aí já tinha um custe, não para a potência inteira do parque, só para aquele percentual do leilão. Mas você concorda comigo que ele já assinando um custe, ele já está lá conversando com a transmissora, ele já está implantando a instalação dele, né, elétrica, real, física, ele já está com meio caminho, inclusive as instalações dele já podem ser consideradas com a potência plena do parque, e daí ele trata o processo de acesso pelo mercado regulado com outro processo, uma informação de acesso, uma outorga, um parecer de acesso e um novo custe, mas ele já tratou de reservar o espacinho físico lá pelo ambiente regulado. Isso foi feito muito no passado, tá? Então, a tua pergunta, eu entendi que era nesse sentido, né? Isso mesmo. Eu tinha curiosidade, eu já tinha ouvido falar disso e nunca tinha sanado essa dúvida. Bom, Rômulo, então vamos entrar agora na sistemática do PCM. Como que funciona? Quando a gente fala de sistemática, né? Como que o leilão vai acontecer? Quais são as regras dele? Como que é... Eu estou explicando para o pessoal, tá, Rômulo? Não é para você, claro. não? Claro. Não, e assim, eu acho que todo mundo vai ter acesso às mesmas informações que eu, porque está tudo sendo discutido em tempo real aí nas consultas públicas, né? Mas, basicamente, né, o PCM, quando a gente fala de leilão, a gente tem que falar de produto, né? O produto do leilão. O que é aquele produto? É energia, é disponibilidade, né, do leilão de energia. Então, vai falar na margem, o produto são as margens disponíveis para todos os barramentos do sistema ano a ano até o horizonte do par. Então, o par vai até 27, né? Então, vamos dizer que a gente vai ter aí um leilão agora em 2023, tá? Vamos dizer que vai começar ali o ano 23, 24, 25, 26 e 27. Então, o produto vai ser as margens de todos os barramentos ao mesmo tempo, para todo mundo, para competir, só que cada empreendedor vai ter que escolher um barramento. E aquele ano, o INS vai, antes do início do processo do leilão, o INS vai ter calculado as margens, através de um procedimento anterior ao leilão. E o produto é margens disponíveis em cada ano. Então, vai começar no primeiro ano, 23. Tá? Então, vamos lá, 2023. Todo mundo que declarou 3 barramentos por projeto, o INS calculou para todos os barramentos.
Daí, no início do processo de leilão, cada proponente vai ter 5 minutos para escolher o barramento que ele quer. Tá? Então, assim, porque não precisa ser os que eu indiquei antes. Então, por exemplo, eu indiquei 3, daí todo mundo indicou 3, o INS calculou a margem para todo mundo, então no primeiro ano eu tenho 5 minutos, que é o que está sendo proposto agora, para dizer o barramento que eu vou competir. Então, naquele ano, eu só vou poder competir por aquele barramento. E daí, então, vai começar com um preço, tá? Que alguns reais por quilowatt, eu entendo que deve começar até com 0 nesse leilão, não sei, porque daí tá todo mundo aprendendo, né, como que vai ser feito, R$0 por quilowatt, não é quilowatt-hora, porque é potência, né, é quilowatt. Então, começa, e esse valor, ele vai sendo aumentado, vamos lá, a cada minuto, ele vai sendo incrementado de um valor para cima. Então, quem estiver dentro da competição, a cada minuto, ele vai ter que dizer se está dentro ou está fora, naquele barramento. E todo mundo vai estar vendo qual que é a potência disponível, todo mundo vai estar vendo quanto que está sendo, quantos empreendedores e quanta potência está em cima daquele barramento competindo, por barramento, e assim vai subindo, 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 até chegar um momento que ninguém dá um lance. Quando ninguém dá um lance, volta para o valor anterior e quem estava lá dentro daquele valor corrente, leva a potência, considerando que a margem está respeitada, né? Então, é desse jeito. Tá? Muito simplificadamente, porque tem outras nuances de sistema elétrico aí que eu poderia falar também, que é a questão de subárea e área e tudo mais, né? Então, muito basicamente, assim, é isso. Tá? E daí, vamos lá. Pode acontecer que acabou o ano de 23 e comeu toda a margem de um determinado barramento. Tá? Se comeu, no ano de 24, aquele barramento está fora, porque comeu. Então, o que adianta em 24 eu ter né, margem, se eu, em 23 já foi tudo. Se não tem uma transmissão nova entre 23 e 24, a margem em 24 vai ser 0. Mas se sobrou um pouquinho de 23, aquela margem que sobrou em 23 vai para o ano seguinte do leilão, porque o leilão continua até o ano de 27. Vamos pensar assim, se for de 23 a 27. E assim vai. Então, o produto é o ano, todas as margens do ano, e quando acabar a competição por todos os barramentos, que tem gente interessada, porque todo mundo teve 5 minutos para escolher lá no começo, quando acabar tudo, passa para o próximo ano, e vai até o último ano. Então, o produto é o ano, a margem do ano. E assim vai, tá, Nath? Então, se o cara for vencedor, ele paga o prêmio, então, sei lá, R$10, não, eu estou exagerando, vamos lá, R$5 por quilowatt. Então, ele pega R$5 por quilowatt, 5.000 por mega, multiplica pela potência dele, vai ter que pagar esse prêmio e vai ter uma prioridade da ANEEL na análise da outorga dele que estava lá na fila. Porque agora não tem mais a fila. Ele vai ganhar uma prioridade, porque ele ganhou. Tá? E vai ter que assinar o CUST. Vai ter que assinar o CUST, porque agora ele né, entrou nesse processo, ele assina o CUST e está reservado. E se ele não foi vencedor, ele tem a devolução da garantia por ter participado, porque teve que aportar uma garantia, e ainda ele pode, eventualmente, ter uma opção de cancelar a outorga que estava lá na ANEEL protocolado esperando para ser analisado. Porque, será que vale a pena eu ficar aqui? Ele pode querer ficar. Eu vou dar um jeito, eu quero correr mais risco, eu quero competir por outro ponto, não sei. Daí ele vai ter essa opção, mas tudo ainda em análise, porque está tudo ainda em consulta pública. A gente pode até falar depois dos números, né? Quem quiser ir atrás, né? Nas consultas públicas, mas muito simplificadamente é isso, tá, Nath? Então, é bem interessante, parece muito dinâmico, 1 minuto, sabe? Tudo pela internet, tudo online, com bastante transparência também. Eu estou entendendo que vai ter uma transparência assim, do preço inicial, do preço corrente, quantos participantes está em cada rodada, qual que é a potência que está em jogo, qual que é a potência que está competindo, quanto que está... se tem espaço físico naquele ponto lá para se conectar, porque não adianta ter margem sistêmica se na transmissora não tem espaço físico. Então, vai ter isso também na jogada. Então, assim, seria mais ou menos isso, tá? Aí tem outras nuances aí, digamos, aí das diretrizes, né? Que o ONS ele vai ter que ter tempo para poder calcular todas essas margens, o Ministério de Minas e Energia vai ter que aprovar esse cálculo, né? Daí vai ter que ter o tempo de cadastramento e de habilitação desses empreendedores, então é uma etapa pré-leilão. Mas no dia do leilão foi mais ou menos isso que a gente falou agora aí, tá? Mas nada publicado.
tudo ainda consulta pública, né? Legal. Eu acho que é legal a gente falar a data que a gente está gravando o podcast, né? Hoje é 5 de janeiro de 2023. Então, pessoal, quando vocês ouvirem, balizem, né? Provavelmente já vai ter alguma informação nova também. Rômulo, 2 dúvidas. A primeira se alguma linha de transmissão entrar em operação para essa janela de tempo, também incrementa para o leilão? Sim, próximos? sim. Da mesma forma que acaba. Claro, mas assim, ó, como a transmissão ela é bem mais lenta que a geração, você concorda comigo que na data de execução do leilão, tem o CMSE, né, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Então, tudo que o CMSE está monitorando em termos de transmissão na etapa que foi calculada as margens, são transmissões que já foram licitadas, já estão em processo de implantação e não vai entrar nada novo dentro desse horizonte, porque a transmissão ela é muito lenta, né? Então, o que pode acontecer é atrasar alguma coisa, mas daí é o risco do empreendedor, não tem o que fazer. Tá? Isso é alheio à vontade, digamos assim, do poder concedente e também do empreendedor. Mas se conhece o cenário de transmissão que vai ter no futuro, assim, muito bem conhecido. Porque aquilo foi licitado, já teve um leilão de transmissão, já teve um vencedor, já tem um prazo de implantação. Pode ser que alguma linha entre antes, mas daí isso não vai ser considerado nessa etapa, porque entrar antes é até bom, né, para o sistema como um todo. Então, o cenário para cálculo de margem, ele considera o que o CMSE está vendo ali para frente, né, dentro das diretrizes do leilão. Então, basicamente, é a mesma sistemática que é usado aí também quando se calcula a nota técnica de capacidade remanescente do leilão A-4 e A-6 de geração. Não sei se você lembra, os ouvintes também, mas tem para tentar mitigar a falta de espaço de escoamento para os resultados do leilão A-4 e A-6 de energia nova, há uma conferência, vamos dizer assim, né, de desabilitar quem está tentando se conectar num barramento que não tem margem, e também o resultado do leilão, ele tem que ser um resultado que caiba dentro da margem remanescente para aquele leilão. Então, se eu tive um A-4 em 2022 para entrega de energia em 26, aquela margem lá que estava calculada em 26, que o CMSE estava vendo lá em 26, ela tem que ser uma margem adequada ao resultado do leilão. Porque quem está entrando no leilão, ele tem um compromisso com o sistema super forte, né, que é o mercado regulado, né, que é atender a demanda da distribuidora aí. Então, é mais ou menos essa aí, tá? Legal. E, Rômulo, dentro da empresa, que áreas estão envolvidas com esse processo? Tanto do antes, eu acho que imagino que devam calcular quantos reais por megawatt eles vão poder bidar, né? E quem que vai estar lá no dia do leilão, na salinha lá, operando, clicando, eu quero continuar no leilão, ou eu quero sair, porque é muita responsabilidade, né? Quem que é? De qual equipe, assim? Então, eu não sei te responder essa pergunta, é uma pergunta muito complexa. Assim, dentro das empresas, aí eu entendo que quem está tratando muito disso é o pessoal de business development, né? Business development, o desenvolvimento de negócio, e o pessoal da regulação. Porque o pessoal da regulação está acompanhando exatamente isso que a gente está conversando aqui. Né? O pessoal da parte técnica nem está muito preocupado com isso, porque isso foge muito à regra anterior do processo. Então, é muito regulatório, né? E o business development tratando desse assunto para entrar no fluxo de caixa depois na compra. Então, eu acho que é novidade para todo mundo. Aqui dentro da empresa onde eu trabalho hoje, né? Tudo que eu estou falando aqui hoje não representa a visão da empresa, é uma visão do Rômulo, né? Então, o que eu vejo assim, como participante do setor elétrico, como uma pessoa que trabalha com transmissão, com escoamento há muito tempo, é que está pegando todo mundo de surpresa, sabe? É tudo novidade para todo mundo. Eu acho que esse BID, ele se o dinheiro voltar depois, faz sentido para alguma coisa, mas se ele não voltar, eu acho que não tem ninguém sabendo como fazer essa conta. Porque a escassez ela está sendo valorada, mas não valorada por um critério objetivo ainda. Então, não é objetivo o critério ainda. A gente não está vendo, digamos assim, como um programa nodal, né, que calcula o valor da TUST, né, nas resoluções homologatórias que saem sempre na metade do ano. Não é assim, ainda não é.
Então, eu vou ficar te devendo essa resposta, tá, Nath? Sem problemas. Vale a reflexão toda que foi feita, tá ótimo. E, Rômulo, para a gente já começar a encaminhar para o final, você acha que em algum dia tem uma perspectiva de não ter mais escassez do recurso de transmissão? Ou é aquilo que você falou no começo, assim, se hiperdimensionar, a gente vai estar pagando pelo que não está sendo utilizado? Boa pergunta. Então, assim, eu acho assim, ó, originalmente, tá, a rede de transmissão ela é projetada para atender aos procedimentos de rede, tá, que são bem claros para o processo de planejamento, é projetada e planejada. E ele sempre, assim, originalmente, o setor elétrico daquele jeito clássico, né, o hidrelétrico, hidrotérmico, ele sempre considerou o aumento da carga, né, para esse planejamento da transmissão e a premissa da expansão centralizada do mercado regulado. Sempre foi assim, para atender o critério de suprimento. Então, o planejamento sempre foi assim. Então, planejamento clássico, tá? Muito clássico. E o planejador, ele sempre teve uma dificuldade muito grande, tá? Isso eu digo em qualquer lugar do mundo, não é aqui só a EP e tudo mais, uma dificuldade muito grande de definir onde, quando e quanto alocar de geração centralizada e distribuída do Mercado Livre. É muito difícil. Tá? Então, essa mão aí ela não pode pesar de mais e nem pesar de menos. Então, é muito difícil. Então, se o planejador for ousado demais e a expansão do Mercado Livre não se concretizar, então ele botou muita transmissão e não se concretiza, o próprio atendimento ao procedimento de rede fica comprometido, porque uma rede subutilizada ela não vai se desempenhar muito bem do ponto de vista elétrico, e a rede vai ficar extremamente ociosa e perde-se o racional econômico dessa situação, né? E caso o planejador seja conservador e não queira expandir a transmissão, eu não sei como é que o Mercado Livre vai se comprometer com os projetos, né? Não sei nem como estimar isso, né? E se a expansão do Mercado Livre for agressiva, em descasamento com essa decisão do planejador, a rede vai ter uma margem de escoamento muito escassa. Lembrando que a margem de escoamento ela é uma sobra do planejamento original. Ela não é o planejamento original, ela é uma sobra. Então, vai haver um prejuízo econômico também. Porque não se esquece, Nath, que assim, a gente está num cenário de mudanças climáticas, né? De fatores ambientais que a gente tem que preservar. Então, são várias nuances que estão aí no meio do caminho, né? Essa é uma mudança de paradigma de planejamento. De planejamento. É muito difícil, eu diria hoje, para você assim, te responder a pergunta se vai ser sempre escasso. Mas, se for pensar do ponto de vista clássico, sempre vai ser escasso, sempre vai estar correndo atrás pelo tempo de implantação das obras e pelo critério de planejamento, mas pela mudança de paradigma, talvez a sociedade queira botar muito mais transmissão e deixar folga lá para a gente trocar a matriz fóssil pela matriz renovável, para a questão do hidrogênio, tudo isso que está acontecendo agora, né? Então, muito complexo, tá? Por exemplo, a EP, né, ela inovou muito agora nos últimos estudos aí de expansão da transmissão, que vai para leilão agora em 23, nos próximos leilões de transmissão, ela estudou uma margem de transmissão considerando geração adicional do Mercado Livre. Então, ela pegou o cenário do PDE, tá? Ela olhou assim, tem um cenário super agressivo, um cenário médio, um cenário conservador, o que eu espero de geração no Mercado Livre para o futuro, e expandiu a transmissão considerando que isso vai acontecer, tá? Ela é muito criticada por isso por alguns e também é muito ovacionada por isso por outros, tá? E eu acho que os dois lados estão certos, tá? Eu acho que não tem, é muito difícil essa decisão, é um cobertor muito curto, e a gente vai ter aí, digamos, um investimento em transmissão muito forte a partir desses leilões de 23, uma solução muito robusta de planejamento para o escoamento da interligação Nordeste e Sudeste, que está com restrição, né? Ali no norte de Minas, sul da Bahia, aquela coisa toda ali, tá? Então, assim, difícil, tá? É como uma estrada, né? Não adianta a gente pegar uma estrada de uma rodovia e falar assim, cara, eu estou vendo aqui eu quero fazer uma via de 8 pistas aqui
para um futuro que eu acho que o Brasil vai bombar nessa região aqui, vai estar tudo ótimo, mas eu sei que a demanda do horizonte que eu enxergo, que eu conheço, as variáveis que eu estou controlando, eu só vejo uma pista de 3, e ainda incluindo o fato que eu só preciso de 2, então eu estou fazendo 3 para que uma mais para se der problema, né? E daí, vamos botar 8 aí de uma vez. Então, é a mesma lógica, né? E tem um ponto a transmissão, Nath, que assim, a transmissão ela não funciona muito bem muito carregada e não funciona muito bem pouco carregada. Os limites das coisas ali da tensão e da frequência é tudo muito apertadinho. Então, a gente tem que planejar muito justinho ali para tudo funcionar muito bem, tá? Legal, Rômulo. Para a gente concluir, vamos refletir sobre a provocação que você fez no começo, né? Do ponto de vista do empreendedor, então, o PCM foi, pelo que eu entendi da nossa conversa, uma decisão acertada. O que você diz? Não, com certeza, tá? Eu diria assim que, vamos lá, como uma primeira experiência, né, a primeira experiência fora do sistema de fila, porque o sistema de fila é o que está funcionando hoje e ainda é o que vai funcionar depois do PCM. Tá? Então, ainda está sendo discutido se o PCM e a sistemática de acesso à transmissão vai mudar estruturalmente. Então, isso agora está sendo resolvido uma questão conjuntural de agora, na conjuntura. Né? Mas, estruturalmente, isso pode virar uma solução, uma mudança de paradigma. Então, eu diria que para essa mudança de agora, né, uma primeira experiência, para sair do sistema de fila, de quem chega primeiro pega a margem, né, eu vislumbro que os empreendedores que possuem os projetos com uma maior maturidade técnica, ambiental, financeira e de conexão, eles terão chances maiores de conseguir contratar a margem de escoamento do sistema e fazer o projeto virar realidade. Tá? Então, eu digo que sim. Tá? Tem esse problema aí agora, é que o valor associado ao pagamento pela margem de quem ganhou, ele nunca fez parte de planejamento financeiro nenhum do projeto. Foi o que a gente falou antes também. Tá? Então, pode haver uma distorção se esse prêmio pago pelo vencimento do PCM para aquele ponto de conexão não retornar para o empreendedor que execute, que seja o bonzinho e que faça tudo certinho. É aquele cara que entrou no leilão, aportou a garantia, venceu, pagou o prêmio para o vencimento, foi lá e assinou o custo, está pagando uma garantia para o empreendimento virar realidade, o empreendimento vira realidade naquela data e o cara morre com aquele custo, e o cara que participou do leilão, venceu no ponto de conexão e não botou o projeto, ele também vai pagar a mesma coisa e uma penalidade, uma multa a mais. Mas, para mim, tem uma distorção aí. Então, eu diria assim que está em discussão ainda, o que a gente está falando aqui não é a versão final de qualquer edital de leilão, mas eu diria que, para uma primeira experiência, está sendo bem legal para todo mundo enxergar essa possibilidade. E, com certeza, o nosso regulador, o nosso operador, o nosso planejador está se espelhando muito, né, e as associações também, a Beólica, a Biap, eles estão olhando muito o que aconteceu lá fora, né, nas lições aprendidas e, né, participando dessas consultas públicas e dando as melhores contribuições possíveis para que, se não for acertado na primeira, no futuro, as próximas aí serão, com certeza, melhores versões dessa primeira. Legal, Rômulo. Você já matou, então, a última pergunta, que era para quem quer entender melhor sobre o PCM, fica a dica de ler as contribuições das associações para essas consultas públicas. Com certeza. Eu diria assim, nesse momento, então, vamos lá, para esse PCM, então, nós temos a consulta pública do MME 141, que já encerrou, então teve a consulta pública, tem todas as contribuições lá, e como você sabe, tudo público, dá para ler as contribuições de todo mundo, né? Nesse momento, isso era para as diretrizes do leilão, diretrizes. Tem uma outra consulta pública do MME, que é a 148, de 2022, que é a sistemática de realização do leilão. Essa ainda está aberta. Tá? Então, está recebendo contribuições até agora janeiro, não lembro que dia exatamente, mas ainda é uma boa consulta para todo mundo saber o que se espera para esse PCM. De PCM, é isso. E daí está acontecendo também agora,
que é para um plus aí para quem é bem investigativo, que é uma consulta pública na ANEEL, a 052, tá? É de 2022, está aberta também. Essa consulta pública ela está tratando de mudanças no acesso à transmissão e por esse cenário de fotovoltaica e eólica. Tá? Então, ali está se discutindo muitas coisas que estão em consonância com o PCM. Por exemplo, acabar com a informação de acesso, que vai deixar de precisar da informação de acesso, que foi o que aconteceu agora com o decreto, né, que tirou essa informação de acesso antes da outorga. Tratar de uma facilidade, uma rapidez no tratamento desse acesso, inclusive até tratando, digamos assim, não mais por fila o processo, mas virar, digamos, janelas de compra de acesso. Então, como vai ter, digamos assim, vai acabar a fila e vai ter, digamos, janelas de abertura para contratar acesso, eventualmente vão ter PCMs futuros para os acessos universais à rede de transmissão. Então, isso aí tudo está sendo discutido aí nessa CP 052 da ANEEL. Tá? E quem for mais curioso ainda, peguem o plano de ampliações e reforços do INS, que saiu agora recentemente, tá? O de 23, 27, tá? O PAR 23, 27. Não precisa ler o PAR 23, 27, mas só pegar o sumário executivo e a apresentação final do PAR 23, 27, dá uma olhadinha lá, que no final desses dois documentos, tanto o sumário executivo quanto a apresentação aos agentes, lá tem a proposta do INS em consonância com o PCM para os acessos futuros, tá? Com essa simplificação do processo, acabar com a fila, tratar os acessos em bloco, e tratar, digamos assim, tentar botar algum valor, alguma coisa aí diferente nesse caldeirão aí que é o acesso ao sistema de transmissão, para tratar dessas diferenças temporais, né, entre a transmissão e a geração, e também para tratar de uma forma competitiva a alocação de recursos de transmissão. Porque a fila, normalmente, ela valia a pena antes. Agora, com esse cenário que a gente está hoje, aí tem que ter uma mudança. Então, são propostas, tá? O INS, ele fala nesses dois documentos que eu tratei aí, abertamente, de como que o INS está levando isso para o poder concedente, né? Então, vai ter sempre um mapa de margem disponível, resumidamente, e esse mapa de margem vai ser, digamos, a fonte de informação para os empreendedores que vão pedir outorga. Já que não vai ter informação de acesso, o mapa de margem vai servir para futuros leilões de margem de escoamento em datas específicas e em lotes específicos, né? Porque esses business intelligence que a gente tem hoje, os BIs, são fenomenais, né, Nath? Eu que sou do sistema de transmissão, hoje você vai lá no INS, né, tem um mapa lá com as margens de escoamento dentro do horizonte do PAR. Você vai lá na EP, ela lançou agora a margem de escoamento dentro do horizonte do planejamento. Sabe? Então, isso tudo casando, né, e entrando agora como uma regra de não mais fila, mas de janelas de oportunidade de contratação de acesso, e falando assim, cara, entra, assina o custo, está reservado. Você entra, paga. Então, isso tudo é muito legal, é modernização do setor elétrico, é muito bem visto para esse momento, e acho que são essas 4 dicas. 5, né? Dei 5 dicas. 2 consultas públicas do MME, a consulta pública da ANEEL e os 2 documentos do INS. 5 dicas aí para quem quiser investigar um pouquinho mais. Perfeito. E eu vou dar mais 2. Para quem quiser estudar mais sobre o PAR, tem o curso de Negócios em Transmissão, lá na assinatura anual da Rede. É a Camila Maciel, que é a professora, ela é responsável pelo Bipolo de Belo Monte. Então, assim, sabe tudo de transmissão. Para quem quiser essa visão da transmissão. Quem quiser a visão da geração, tem o curso de acesso à transmissão com o Rômulo, que aqui vos fala. Também você consegue comprar, adquiri-lo assíncrono, quando quiser, quando preferir. Legal, Rômulo, muito bom o papo. Agradeço sua presença. Ouvintes, obrigada. E antes do tchau, se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros e deixe as sócias felizes deixando sua avaliação, 5 estrelinhas, claro, do podcast na plataforma de streaming que você usa. Rômulo, brigadão e até uma próxima.
Próxima deve ser a Masterclass, né? A gente já tá... Sim, em abril, né? Não vamos falar ainda sobre isso, mas nos próximos capítulos a gente fala, né? Mas vai ser sobre acesso à transmissão também, né? E, pessoal, eu fico muito grato aqui de contribuir mais uma vez aqui para a Rede Energia, nesse nosso podcast. Declaro aí, né, e falo abertamente para todo mundo, assim, que quem está no setor elétrico agora tem que seguir a rede, tem que participar da rede, compre os planos anuais, porque, pessoal, está muito legal. É um compilado do que importa para saber do mercado, da regulação, do que está acontecendo, as novidades. E é uma satisfação aqui ser um parceiro e um professor aqui na rede também, tá, Nath? Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a você, Rômulo. Até a próxima.